Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar histórica, social, política, cultural, e só o trabalho mesmo é que vai definir essa linha de chegada. Está acontecendo uma mudança e eu acredito que em muito pouco tempo nós temos outra realidade de justiça racial e de qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. Nós não queremos ser melhores do que as pessoas brancas, nós queremos ser iguais e viver em igualdade de condições. Aos 91 anos, Abdias do Nascimento sintetiza a história do movimento negro no Brasil. Sua militância teve início ainda nos anos de 1930, na Frente Negra. Um movimento surgido em São Paulo com o objetivo de organizar a comunidade para lutar contra o racismo e a segregação. A Frente reuniu em vários estados do país cerca de 100 mil associados. Em 1936, transformou-se em partido político, mas o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, que resultou no Estado Novo, cassou o registro de todos os partidos. Em 1930, foi quando surgiu a Frente Negra, em 1931, eles estavam bem massacrados, porque a abolição da escravatura, como tudo em relação ao negro, tem sido sempre uma farsa. Porque isso é que foi o 13 de maio de 1888. Não houve realmente uma libertação. Assim que ele passou de escravo oficial a um escravo das estruturas de dominação. Ele ficava sempre subjugado às forças superiores, às forças que dominavam o país, né? Como até hoje, né? Porque hoje não é muito diferente, não. Muda um pouquinho de grau, mas a opressão e a exploração do negro continua. Abdias foi também idealizador do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, em 1944. O teatro nasceu, sobretudo, para reagir contra a forma estereotipada com que a sociedade brasileira via o negro. O negro era sempre o sinônimo do feio, do ruim, do mal, do marginal, do criminoso, como até hoje ainda existe esse mesmo estereótipo, né? Assim que o primeiro passo foi exatamente começar pela palavra negro. Nós fizemos questão, apesar de tantos conselhos, não, isso aí não vai, isso aí vai ser pior, isso aí vai ser um racismo ao reverso e coisa, mas nós insistimos exatamente por isso, para exorcizar, quer dizer, tirar do negro toda essa teia pejorativa que tinha, né? E foi por isso que foi Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi muito mais do que uma iniciativa para formar artistas negros. Logo de início, alfabetizou a maioria dos que aderiram ao grupo, porque boa parte deles não sabia ler. Promoveu cursos de formação e, depois do primeiro espetáculo, sucesso de crítica e público, partiu para ações afirmativas. A primeira delas, a produção de textos nacionais para atores negros. O Teatro Experimental do Negro existiu até 1968, quando, perseguido pela ditadura militar por sua luta, Abdias se exilou nos Estados Unidos. O teatro não era só um grupo para representar, ele era
uma frente de luta, né? A ditadura militar de 1964 a 1985 impediu o amadurecimento de toda uma geração. O movimento negro brasileiro, mesmo nesse período, ele não contou com a ajuda das grandes forças de esquerda. O que eu chamo a atenção é que ele é um movimento que ele não tinha muitos aliados. Até hoje, se você observar, ele tem poucos aliados. Porque a esquerda tradicional, ela diz que o problema é de classe social, não tem problema de raça, né? Quer dizer, ela fala como se ela estivesse falando de uma Europa no Brasil, ela não leva em conta as diferenças que se construíram aqui. E a direita, tradicionalmente, acha que o problema é de pobreza. E, então, a partir desses movimentos, né, e dessa constatação de que o problema não era de instrução e sim de racismo, é que o movimento negro começa a tomar uma nova conformação em plena ditadura militar. Não é com a democratização, é em plena ditadura militar. Nos últimos 27 anos, o movimento negro conseguiu abrir um importante debate sobre as ações afirmativas. Primeiro, o Estatuto da Igualdade Racial, porque no Estatuto tem um arcabouço de políticas de várias áreas que o governo brasileiro deveria implementar como uma política de Estado. A questão das leis de cota nas universidades públicas. E eu não entendo a reação à cota, porque a primeira medida de cota feita no Brasil foi feita justamente para privilegiar uma grande maioria de população branca. Foi a lei de 2/3 de Getúlio Vargas, durante a Revolução de 30, que dizia que 2/3 dos empregos construídos no Brasil deveria ser para brasileiros natos e não estrangeiros, que ele já via a questão do privilégio que os estrangeiros tinham nos empregos aqui no Brasil. A outra reivindicação também colocada são as terras dos remanescentes de quilombo. Não basta só reconhecer as terras dos remanescentes de quilombo, tem que construir desenvolvimento social e econômico nessas comunidades. O outro ponto que também tem sido crescido muito, que tem sido condição, é o combate à xenofobia, à discriminação da liberdade religiosa no que diz respeito às religiões de matriz africana. E agora entrou fortemente, a partir do dia 22 de novembro, a anistia do João Cândido. Não há como a gente, nos próximos anos, dissociar o Brasil, o seu futuro do seu passado e, naturalmente, do seu presente. Se nós temos um conjunto tão grande da população que vive em condições que são notadamente assimétricas em relação a uma outra parcela, o que se espera é que as estratégias que vão reger as políticas públicas daqui para diante, elas sejam coerentes a esse respeito e produzam justamente esse sentido da igualdade racial. Se o movimento negro conseguiu mostrar que a luta contra o racismo exigia um espaço próprio, onde fosse possível discutir suas reivindicações específicas, o mesmo aconteceu com as mulheres negras. A exclusão, a pobreza, a falta de políticas públicas adequadas de saúde e inclusão social atingem mais duramente as mulheres, que talvez por essa razão transformaram o movimento num dos mais atuantes, organizados e consequentes do país. Hoje, o movimento de mulheres negras tem já suas próprias instituições e entidades, né? Montou o seu próprio discurso, baseado na relação entre raça e sexo. Então, hoje você tem um movimento que pode ter uma escrita própria, uma fala própria, né? Você já pode pegar hoje, vou estudar essa resistência negra na perspectiva da mulher negra. Você pode fazer isso. Uma das referências do movimento de mulheres negras é a ativista Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra e do Movimento Negro Unificado nos anos de 1970. Dona de uma formação acadêmica sólida, Lélia morreu em 1994, mas deixou um importante legado para o movimento negro. Está aí, um consenso entre nós, tanto do movimento feminista, né, das mulheres negras, como do movimento negro, o papel de Lélia Gonzalez, que ela foi fundamental, crucial, né? Não só ela tem a maternidade e a paternidade da discussão, como Lélia também contribuiu muito em fazer esse diálogo entre as mulheres negras e as feministas. A sociedade ela é tão perversa que não nos levam a cultuar os nossos heróis.
E Lélia foi uma intelectual brilhante, uma história pessoal muito marcante, de vida dela muito marcante, e foi a mulher que fez um amplo debate sobre a questão de gênero no conjunto do movimento negro. E, além de tudo, era uma pessoa ligada à religiosidade negra. Lélia é tudo, né? E como intelectual, quer dizer, não é fácil ser intelectual negro em estruturas brancas. Essa é a herança que nós estamos recebendo, né? De Lélia, de Abdias, e construímos juntos também, e estamos deixando para um novo legado. Então, Lélia é esse simbolismo. O Brasil ainda está longe de ser um país de iguais. É impossível não identificar no racismo e na discriminação dois dos componentes mais perversos da exclusão social. Os avanços foram muitos. Não são concessões, são conquistas temperadas com muita luta. O Brasil só será realmente um país democrático quando todos os seus cidadãos tiverem as mesmas oportunidades e a nação puder se redimir no encontro de todos os brasileiros. Se nós não tivermos uma profunda releitura sobre os marcos assumidos pelas relações raciais no Brasil, a nossa democracia será pouco democrática e o nosso desenvolvimento será tão perverso e desigual como secularmente veio sendo. A gente vive uma dura viagem do navio negreiro até a cidadania. E, na verdade, é essa toda a luta da população afrodescendente, né? De uma cidadania plena, não de uma cidadania apenas no papel. Eu quero respeito para mim e o meu povo, para os meus ancestrais. A gente que faz parte dessa geração mais nova tem que estar ligado de alguma forma, cara. E não adianta ter a desculpa de que você não tem grana, não use isso como desculpa, porque isso já faz parte do nosso processo. Eu quero escutar outro discurso, que você não tem grana, que você que é preto, que a polícia te esculacha, eu já sei, porra. Me diz outra coisa, porque se você ficar com esse discurso a vida inteira, você não vai sair de onde você está. Esses jovens aí têm que fazer isso, é continuar essa luta de zumbi, essa luta dos grandes vultos negros da África, que lutaram. Nós não queremos mudar a história, ao contrário, a gente quer que a história seja de fato contada como ela aconteceu. Eu acho que o Brasil ser um país moderno, ser um país avançado, ser um país de primeiro mundo, tem que incluir essa ampla massa da população de origem negra que está excluída dos benefícios construídos com o trabalho dos nossos antepassados. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora.